Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Felipe aqui. Vamos para mais uma semana aí das nossas atividades remotas, não é mesmo? Essa semana a gente trabalha então a semana 4 do PET 4, não é? E onde a gente está falando de associação mista de resistores, tá? No vídeo anterior, já vou reduzir aqui para o meu cantinho, eu deixei para vocês 3 exercícios, né? Para quem tiver curiosidade, tentando fazer aí. Na aula anterior a gente fez o resistor equivalente de uma associação mista, apenas isso. E na aula de hoje a gente vai começar a incrementar esse circuito, né, determinando ali tensão e corrente para alguns resistores do circuito, certo? Então o objetivo da aula de hoje é esse, tá? Eu deixei 3 exercícios, né, como eu já falei no vídeo anterior. Quem teve curiosidade para fazer, eu trouxe as respostas hoje, tá aqui nesse cantinho aqui, ó, bem aqui, certo? Então tá aqui o exercício 1, o 2, né? Tá a resposta ali embaixo. O exercício 3, a resposta aqui também. E o exercício 4, a resposta aqui no cantinho, beleza? Comecemos então com a aula de hoje. Como eu já falei, né? Hoje a gente vai trabalhar além do resistor equivalente na associação mista. Então já vamos direto para um exemplo, certo? Então no exemplo 1, determine o resistor equivalente do circuito abaixo. Então a gente pode ver que esse circuito ele tem uma parte, né, que a gente tem uma associação em paralelo e uma parte que a gente tem uma associação em série, então é um circuito do tipo misto, tá? Para resolver o resistor equivalente aqui desse circuito, eu poderia começar pela associação em série, fazendo os dois se transformar em apenas um, ou pela associação em paralelo, fazendo os dois transformar em apenas um, tá? Eu vou começar aqui em paralelo, é uma questão de gosto, tá? Então não tem justificativas assim importantes não, tá? Então eu vou fazer que o resistor equivalente, quando eu falo esse resistor equivalente, eu estou falando apenas desses dois aqui, tá? Então o resistor equivalente dessa associação vai ser 1 sobre o resistor equivalente igual 1 sobre o resistor 1, que pode ser o 12, mais 1 sobre o resistor 2, que é o 4, tá? Então vai ficar 1 sobre resistor equivalente igual. Aqui a gente pode fazer o método da borboleta, né? Que vai ficar 12 vezes 4, 48. 4 vezes 1, 4. Mais 12 vezes 1, 12. Também por uma questão de gosto, porque eu escolhi fazer pelo método da borboleta. Você poderia fazer aí pelo MMC também, tanto faz, tá? Então vai ficar 1 sobre resistor equivalente igual 4 mais 12, 16, sobre 48. Inverte os dois lados da fração, a gente vai ter que o resistor equivalente é igual a 48 por 16. 48 dividido por 16 igual a 3 ohms, beleza? Então, o que a gente fez aqui até agora? O resistor equivalente dessa associação aqui, ó, é um resistor de 3 ohms. Então, é como se a gente tivesse aqui um resistor de 3 ohms ligado, né, com um resistor de 7 ohms ligado com um resistor de 10 ohms. Então, agora você pode observar que se a gente trocar essa associação pelo resistor equivalente dela, a gente tem uma associação em série. E a associação em série a gente só precisa somar. Então, o resistor equivalente do circuito, vou fazer aqui embaixo, resistor equivalente. Para a gente não confundir um resistor equivalente de uma parte, né, com a do circuito, eu vou fazer de outra cor aqui, tá? Então esse resistor equivalente que eu estou calculando de roxo é o resistor equivalente do circuito, que foi o que o exemplo pediu, tá? Então vai ser 3 mais 7 mais 10. Então resistor equivalente igual 3 mais 7, 10, 10 mais 10, 20 ohms. Beleza. Tá? Então o exercício queria o resistor equivalente do circuito e esse resistor equivalente é um resistor de 20 ohms. Beleza? Está respondido, certo? Eu vou apagar aqui o slide, tá? Por quê? Com esse mesmo circuito, a gente tem outras perguntas, né? Entre os terminais aqui A e B,
foi ligado uma bateria, uma fonte de tensão de 80 volts. Tá? Agora é a continuação do exercício. Tá? Então, se a gente liga esse circuito numa fonte de 80 volts, né, de tensão, determine a corrente do circuito, a DDP nos resistores 7 e 10 e a corrente nos resistores de 4 e 12 ohms. Então, é isso daqui que eu vinha falando, né, no começo da aula. Além do resistor equivalente, a gente vai incrementar esse circuito com corrente, DDP e tensão, né? DDP e tensão é a mesma coisa. A corrente e a tensão, né, de outros circuitos, determinando outras, né, propriedades também, certo? Então, para a gente fazer por parte, letra A corrente do circuito, certo? A gente acabou de calcular o resistor equivalente, né? E esse resistor equivalente aqui é de 20 ohms, tá? Então, significa que se eu trocasse todos esses resistores, né, da minha associação por um único resistor, deveria ser um resistor de 20 ohms para manter as propriedades, certo? Então, se eu estou ligando esse resistor equivalente em uma fonte de 80 volts, eu vou conseguir encontrar a corrente do circuito. Como? Fazendo U igual R vezes I, URI, tá? A DDP, né, a tensão é 80, igual. O resistor, eu vou usar o resistor equivalente, que a gente achou mais cedo, então 20, vezes a corrente I, que é quem eu estou procurando. O 20 está multiplicando a corrente, passa dividindo, então vai ficar a corrente igual 80 dividido por 20. E 80 dividido por 20 é 4 amperes, que é a unidade de corrente. Tá? Então, a corrente do circuito, quanto que é? 4 amperes. Beleza? Vou apagar para a gente responder a letra B. Bom, então vamos lá. Letra B. A letra B pergunta a DDP nos resistores de 7 e 10 ohms. Então eu quero saber a DDP nesse resistor e nesse resistor aqui. Tá? Então é o seguinte, pessoal. Como a gente determinou a corrente do circuito com o resistor equivalente, né, não tem problema. Indica que a corrente que está saindo aqui da minha fonte de tensão é uma corrente de 4 amperes. Tá? Então, essa corrente de 4 amperes, ela sai da minha fonte de tensão, passa pelo ponto A, chega nesse ponto, essa corrente se divide, né, para alimentar esses dois resistores, chega nesse ponto, ela junta novamente, tá? E depois continua. Então, observa que toda a corrente que sai da minha fonte de tensão passa pelo resistor de 7 ohms e passa pelo resistor de 10 ohms. Tá? Então, a corrente aqui nesses resistores é de 4 amperes também, certo? Então, se eu quero encontrar a DDP nesses resistores, eu vou fazer aqui, ó, URI, U igual a R vezes I. Então, como eu quero saber a DDP, eu quero encontrar o U, eu preciso ter resistência e corrente. Eu tenho esses dados, a resistência aqui é 7 e a corrente é 4, a resistência aqui é 10 e a corrente também é 4. Então eu vou fazer por partes, vou fazer primeiro a DDP do resistor de 7 ohms, eu vou chamar de U7, só para a gente diferenciar. Então 7 vezes a corrente que é 4, 7 vezes 4, 28 volts. Tá? E para o resistor de 10 ohms eu vou chamar de U10, que vai ser a resistência, que é 10 vezes a corrente, que também é 4, 10 vezes 4, 40 volts. Então está aqui respondido. A DDP nos resistores de 10 e 4 é a DDP no resistor de 7, 28 volts, e no resistor de 10, 40 volts. Beleza? Bem tranquilo, né? A princípio a gente assusta um pouco, mas, né, vocês estão vendo que é bem tranquilo também, certo? C. Deixa eu só puxar essa setinha aqui para a gente lembrar a resposta. Tá? Na letra C, a corrente nos resistores de 4 e 12 ohms. Tá? Então agora eu quero saber qual que é a corrente que passa nesse resistor de 4 ohms e naquele resistor de 12. Tá? Lembrando, a corrente ela não vai ser a mesma corrente do circuito, porque
essa corrente precisou se dividir, tá? Então é o seguinte, para achar a corrente, eu vou precisar saber qual a tensão que esses resistores estão submetidos, tá? Bom, eu vou conseguir descobrir isso da seguinte forma, olha. Esse resistor de 7 ohms, ele está consumindo ali 28 volts, e esse resistor de 10 está consumindo aqui 40 volts. Se a tensão total do circuito é de 80 volts, quanto que sobra para o consumo, né, desses dois resistores aqui que estão em paralelo? Tá? Então, 28 mais 40, 68. 68 para 80, 12. Tá? Então, quer dizer que esses dois circuitos, como eles estão em paralelos, né, eles têm a mesma tensão, essa tensão, essa DDP, né, estão submetidos a 12 volts, certo? Está ficando um pouquinho bagunçado aqui, deixa eu ver se eu consigo organizar melhor esse desenho. Então aqui a gente tem, né, submetido aqui aos 80 volts. E o que a gente concluiu agora é que, né, esses dois resistores eles têm que estar submetidos a uma tensão de 12 volts. Beleza. Se eles estão em paralelo, a tensão é igual. Tá? Então eu vou fazer URI para cada um, né, a primeira lei de Ohm lá. Para cada um deles, eu vou fazer aqui, para o resistor 4, eu vou chamar de I4, tá? De 4 ohms. Então vai ficar a tensão 12 igual o resistor 4 vezes a corrente I que passa pelo resistor 4, que a gente está chamando de I4. O 4 está multiplicando a corrente, passa dividindo, então a corrente é igual a 12 dividido por 4, 12 dividido por 4, igual a 3 amperes. Beleza? Bom, se a corrente do circuito é 4, né, e a que passa por esse daqui é de 3 amperes, então a corrente que passa pelo outro resistor só pode ser de 1 ampere, né, porque 3 mais 1, 4. Mas vamos verificar aqui também com a continha, né? Então, U igual R12 vezes I12. Então vai ficar a DDP 12 igual o resistor, né? Esse resistor aqui também é 12, vezes a corrente. A gente já viu que vai dar o mesmo resultado, né? Mas 12 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 12 dividido por 12, e 12 por 12 igual a 1 ampere. Beleza? Então a corrente nos resistores de 4 e 12 ohms é 3 amperes e 1 ampere, respectivamente. Beleza? A princípio, né, parece muita coisa, mas é bastante lógico, pessoal. Uma coisa vai puxando a outra, tá? Qualquer dúvida aí, pode me chamando no WhatsApp, eu estou à disposição. Valeu? Exemplo 2. Só para terminar, já é o último exemplo, tá? Para o circuito abaixo, complete a tabela com os valores de corrente e tensão para cada resistor. Esse exercício aqui ele é bem parecido aí com a atividade complementar, né? O exercício 2, certo? Então fique bastante atento aqui. Qualquer dúvida, me chama aí no WhatsApp que a gente vai trocando ideia, tá? Então o que está acontecendo? Tem aqui, né, foi dado um circuito, né, uma associação de resistores, ligado a uma fonte de tensão de 40 volts. Tá? E eu quero que vocês preencham essa tabela com os dados de corrente e tensão para cada um dos resistores. Então, por exemplo, para o resistor R1, você vai colocar aqui para mim qual que é o valor da corrente, qual que é o valor da tensão. Para o resistor R2, qual que é o valor da corrente, qual que é o valor da tensão, certo? É isso que eu quero para esse circuito, beleza? Então vamos lá, o que a gente pode fazer, né? A gente pode seguir mais ou menos os passos que a gente fez no exemplo anterior, certo? Aqui também vocês podem ver, ó, a gente tem uma associação em série e uma associação em paralelo, tá? O que a gente fez primeiro lá no outro exercício foi encontrar
o resistor equivalente, porque assim fica mais fácil para a gente encontrar a corrente do circuito. Tá? E a corrente do circuito, a corrente que sai da minha fonte de tensão, já é a corrente do resistor 1 e do resistor 2. Então, eu já começo a dar andamento na coisa, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o resistor equivalente aqui dessa turma aqui, ó, do R3 e do R4. Então, como que vai ficar? 1 sobre o resistor equivalente, como eles estão em paralelo, né? Porque aqui precisou dividir a corrente, então essa associação em paralelo. Então, vai ficar 1 sobre o resistor 3 mais 1 sobre o resistor 4, beleza? Substituindo os dados, então, o que a gente tem é 1 sobre 15 mais 1 sobre 10. Como são só 2 resistores, né, vou fazer aqui pelo método da borboleta, que é mais rápido, tá? Então, como que é o método da borboleta? Né? Multiplica os denominadores, então 15 vezes 10, 150, e multiplica as diagonais. 10 vezes 1, 10, mais 15 vezes 1, 15, certo? 10 mais 15, 25, né? Então, 1 sobre o resistor equivalente igual 25 sobre 150. Inverte os dois lados da fração e a gente vai ter que o resistor equivalente dessa região aqui, né, do R3 e o R4, é 150 dividido por... Opa, eu esqueci de inverter aqui. Tá, então aqui é o resistor equivalente igual 150 por 25. 150 dividido por 25 igual a 6 ohms. Beleza? Então, para essa turma aqui, o resistor equivalente é de 6 ohms. Então, eu poderia trocar, né, e esse circuito ficar na seguinte configuração. Um resistor aqui de 10, né, outro resistor de 4 ohms e outro resistor de 6. Conheçam a Meg e a Laika também, não sei se vocês vão estar escutando aí, mas são minhas cachorrinhas e elas estão fazendo um barulho. Acontece, pessoal, isso aqui é home office, né? Não tem jeito. Bom, então vamos lá. 10 mais 4, 14, né? Aqui a gente tem uma associação em série. Associação em série é somente somar, né, os resistores. 10 mais 4, 14. 14 mais 6, 20. Então, o resistor equivalente dessa turma também, coincidentemente, deu 20. Nem sempre isso acontece, tá? Foi apenas uma coincidência. Ok? Então, o exercício não pediu o resistor equivalente, então não tem problema. A gente encontrou porque a gente vai precisar para encontrar as correntes do circuito, né? E isso vai ser também a corrente do R1 e do R2. E aí a gente consegue encontrar as tensões do R1 e o R2. A gente consegue encontrar a tensão do R4 e o R3. Então, o pontapé inicial, mesmo que o exercício não tenha pedido, foi encontrar o resistor equivalente, certo? Eu vou apagar aqui rapidinho. Vou ver primeiro por que as cachorras estão latindo. E já eu volto, tá? Só um segundinho. Ok, pessoal, retomando aqui. Bom, não era nada, né? Era coisa de cachorro mesmo, normal. Bom, então é o seguinte, o que a gente fez foi encontrar o resistor equivalente, né? E o resistor equivalente aqui dessa associação é um resistor aqui de 20 ohms, certo? Com o resistor equivalente, aqui a DDP é 40, né? A DDP desse circuito. Com esse resistor equivalente fica mais simples para a gente encontrar a corrente do circuito, tá? Então a gente vai fazer U igual a R vezes I, certo? A tensão, né, é 40. O resistor, a gente vai usar o resistor equivalente 20 vezes a corrente. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Então, 40 por 20. 40 dividido por 20, 2 amperes. Beleza? Então, a corrente que sai da minha fonte de tensão é uma corrente de 2 amperes. E observe que essa corrente, né, que sai da fonte passa pelo resistor R1 e passa pelo resistor R2. Então, toda a corrente que sai da fonte de tensão passa por esses resistores.
Então, a corrente do resistor 1 e do resistor 2, a gente já tem, é de 2 amperes. Então, a gente vai preencher a tabela aqui, tá? Coloca aí 2A, certo? Beleza. A partir daí, a gente vai encontrar, então, né, se a gente já tem o resistor e tem a corrente desse resistor, a gente consegue encontrar a tensão pela lei de Ohm também. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu trocar a cor. Então vai ficar assim, a tensão para o resistor R1, eu vou chamar de U1, é igual ao resistor 1 vezes a corrente que passa por ele. Como eu estou procurando a corrente, eu preciso ter o resistor, que é 10, e a corrente, que é 2. Então vai ficar U1 igual a 10 vezes a corrente, que é 2. 10 vezes 2, 20 volts. Então esse resistor aqui, ó, tá? Ele está consumindo ali 20 volts. Então a tensão desse resistor é 20 volts. Beleza. Vamos ver para o resistor R2, né? Eu vou chamar de U2, igual ao resistor 2 vezes a corrente que passa por ele. Então, U2 igual ao resistor 2 é de 4 ohms vezes a corrente que é 2. 4 vezes 2, 8 volts. Então a tensão aqui é de 8 volts. Tá? Beleza? Agora é para o resistor 3 e 4, né, que a gente precisa achar a corrente e a tensão. Bom, se o resistor R1 está consumindo 20 volts e o resistor R2 está consumindo 8, os dois juntos, né, estão consumindo então 28 volts. Para os 40, né, quanto que sobra aqui? Vai sobrar 12 volts para eles, né? 40 menos 28, 12. Então a tensão, como o R3 e o R4 estão em paralelo, a tensão deles é a mesma, né? Então a tensão do resistor 3 é de 12 volts e a do resistor 4 também é de 12 volts. Se eu tenho o resistor e eu tenho a tensão, conseguimos, né, encontrar aí a corrente de forma bem tranquila, fazendo a primeira lei de Ohm. Bom, então substituindo os dados, né? A tensão no resistor 3 é 12, então vai ficar 12 igual. O resistor 3 é 15, vezes a corrente I3, que a gente está procurando. Então, 15 está multiplicando a corrente, passa dividindo, né? Então vai ficar I3 igual 12 dividido por 15. E 12 dividido por 15 vai dar 0,8 amperes. Então, a corrente aqui do R3, 0,8 amperes, certo? Como a corrente do circuito é 12, né? A corrente aqui, ela chega nesse ponto, se divide, né? Então, vem 0,8, né? Chegam 2 amperes nesse ponto. 0,8 vai para o R3, então para o R4, né, tem que ir 1,2. Tá? Mas vamos verificar aqui se é isso mesmo pela lei de Ohm, né? Então, eu vou colocar aqui o 4 igual R4 vezes I4. A DDP no resistor 4 é de 12 também. A resistência é 10 vezes a corrente. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, I4 igual 12 dividido por 10. 12 dividido por 10 igual a 1,2 amperes. Beleza? Então tá aqui, pessoal. Preenchemos a tabela com os dados de corrente e tensão. É isso que o exemplo 2 estava pedindo. É isso que o exercício 2 aí da atividade complementar também está pedindo, certo? Para a aula de hoje era isso, tá? 25 minutos, tá muito bom, eu acho. Tem alguns exercícios aqui para vocês treinarem, tá? Esses daqui não são os exercícios da atividade complementar, são exercícios extras para vocês treinarem mesmo aí. Se tiver alguma dúvida, me procurar, beleza? Então são só 2 exercícios também, tá aqui o segundo. E é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês, tá? Não deixe para entregar a atividade complementar na última hora, certo? Vai fazendo aí, já vai respondendo e enviando o mais rápido possível, certo? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos e tchau.